Oi pessoal, tudo bom? Aqui é o Luiz, eu sou videomaker e redator do site do Padacon, né, para quem ainda não me conhece, e eu tô aqui mais uma vez para fazer mais uma entrevista. Na verdade eu entrevistei o Everton Santana, panificador, 20 anos de experiência, comunicador, ele é consultor também de padarias. Ele deu essa entrevista para ensinar a gente a como sobreviver a essa crise e como se comportar nessa crise, porque tem muita coisa que mudou na vida do panificador, né? Tem muita coisa que está afetando o panificador diretamente, né? E então o Everton vai ensinar a gente sobre tudo que ele está fazendo e tudo que ele pode fazer nesse período tão crítico para o comércio nacional. Então, vamos para a entrevista, que não sou eu que vou ensinar nada para vocês, é o Everton. Então, presta atenção ali no que ele tem a dizer. Bom, Everton, primeiro, boa noite, né? Boa noite. Everton, antes de qualquer coisa, eu quero que você se apresente para o nosso público. A gente sabe que você é conhecido, que você tem um canal no YouTube que tem muito sucesso, mas a gente quer Obrigado. saber quem é você antes da gente começar a entrevista. Se apresenta para o nosso público. Obrigado, Luiz. Eu sou panificador há 20 anos, mas na verdade nasci dentro de uma padaria, né? O meu pai trabalha em padaria há mais de 40 anos e então eu nasci, né, respirando farinha, praticamente. Com 15 anos, eu comecei a trabalhar junto com meu pai e meu irmão, né? E eu sempre gostei, eu estava além de estar no sangue, né? Padaria sempre me fez, sabe, era um bom motivo para eu querer trabalhar. Então eu comecei muito cedo, me apaixonei pela área e tô aqui até hoje, né? Fazem 20 anos aí. E com 18 anos, eu trabalhei com meu pai dos 15 aos 18 e com 18 eu comprei a minha primeira padaria, né? E dali para frente empreendi sozinho. Até 3 anos atrás eu tive mais de 12 padarias, comprando, vendendo padarias, né? Hoje eu tenho 3 padarias aqui em Jundiaí, São Paulo, junto com meu pai, a padaria Pão d'Oro, né? Então essa é a minha trajetória dentro de padaria. E é mais ou menos 1 ano e meio eu entrei aqui no mundo digital, o meu canal que leva o meu nome, Everton Santana, e comecei a falar para o mundo as minhas mensagens, aquilo que eu acreditava, a forma como eu sempre trabalhei, que me fez de alguma forma crescer nessa área, nesse setor, né? Estar em São Paulo capital, né, no centro da panificação tradicional do Brasil, me deu uma oportunidade, um conhecimento, né, técnico, conhecimento de campo ali de batalha, para eu poder continuar empreendendo e crescendo, né, no setor. Então eu quis, através dos meios digitais, ensinar pessoas, né? E graças a Deus, né, hoje eu tenho meu canal, tenho alunos no Brasil inteiro, em alguns países também, da minha área de gestão. Tenho uma escola de panificação agora que leva o meu nome, eu abri recentemente. Então, o canal do YouTube eu tenho postado muitas e muitas receitas, mas o que eu gosto de falar é sobre gestão de padaria, né, especificamente nossa área de panificação. Então, eu atuo nas minhas padarias e também atuo com, hoje, né, mais de 100 alunos no Brasil inteiro, donos de padarias. Então, eu sou mentor de alguns proprietários também. Então, estou bem a par de tudo isso que está acontecendo e estou muito envolvido com o setor cada vez mais, né? É o setor que eu amo de paixão. Eu tenho negócios em outras áreas também. A minha característica, apesar de ter nascido dentro de padaria, Luiz, você já sabe um pouco, já me conhece, eu tenho uma característica um pouco diferente da maioria dos donos de padaria que ficam presencialmente nas lojas, né? Então, sempre eu aprendi a trabalhar de forma estratégica nas padarias, não estando presencialmente nelas, né? Então, eu tenho negócios na área de hotelaria, por exemplo, tenho pousadas no litoral. Então, hoje eu tenho meus negócios digitais, né? Mas a minha paixão, meu grande negócio, sem dúvida nenhuma, é atuar na panificação. Esse sou eu. Legal. Só para avisar o pessoal que está assistindo o vídeo, lá no final do vídeo, então assiste até o final, né? Lá no final do vídeo a gente vai colocar naquela tela final o cardzinho do canal do Everton para Obrigado. para gente trocar esses inscritos, né? Obrigado, Luiz. Everton,
Ah, agora vamos, o assunto é sério, né? Sim. Vamos falar desse momento de crise que a gente está vivendo, né? Essa quarentena, o coronavírus aí se espalhando pelo país. A gente está entrando nas 2 semanas que vão ser críticas, né? Os números de casos estão crescendo e tudo mais. Como você, como empresário, está encarando este momento? Luiz, olha, é um momento desafiador para todos nós, né? Não somente no Brasil, mas no mundo inteiro. Nós estamos lidando com uma epidemia, uma pandemia, como já tivemos outras, mas essa em específico, ela está afetando muito mais a vida de todos nós. Então, isso exige de nós empresários, pessoas que temos outras pessoas sob a nossa responsabilidade, exige de nós agora muita cautela, uma busca de informações ali que possam nos auxiliar, nos ajudar na tomada de decisões, porque de fato o setor inteiro de panificação está sofrendo com isso. Existem algumas exceções, sim, padarias ali de revenda que não têm produção própria, que atuam como mercadinho, por exemplo, não estão sentindo, mas eu diria que são menos de 5%. As outras padarias, todas estão sofrendo muito nesse momento. A queda no número de clientes diários, né? E então eu enxergo esse momento como um momento muito, extremamente delicado para a panificação. Ao mesmo tempo, Luiz, baseado em eu adoro estudar história, então, né, entendendo momentos que nós já vivemos lá atrás, né, nossos antecessores, né, pós-guerras e pós-Crash de 29, as grandes oportunidades elas surgem após esses momentos, né? Então é um momento que exige de nós muito trabalho, muita consistência, exige uma agilidade na tomada de decisões. A gente não pode ficar parado, a gente tem que agir todos os dias, porque na a hora da retomada que ela vai acontecer, nessa hora a gente nós precisamos estar preparados, né? E eu penso que o setor de panificação agora está tendo uma oportunidade como nunca teve, de agora sim, de fato, buscar melhorar o modelo de negócio, buscar melhorar a sua eficiência. Nós falávamos há 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, uma padaria excelente, por exemplo, uma padaria que faturava de 12 a 15 mil reais por funcionário. Tá? Essa é uma métrica de uma padaria tradicional. Hoje, no meio dessa crise, tem padaria faturando 20, 22, 23 mil por funcionário. Então, tudo bem, o faturamento caiu 70%, sim, mas agora as equipes estão trabalhando de forma, numa sinergia muito grande. Então, eu vejo não só patrão, mas os funcionários, todos muito unidos numa causa, né? Nós estamos numa guerra. Então, nós estamos vendo a produtividade subir num momento que é muito delicado. Então, isso me traz muita esperança, porque eu vejo que muita coisa precisava acontecer, mas que, ao mesmo tempo, Luiz, assim, a gente não pode demorar de tomar decisão. Então, a minha preocupação em relação à panificação as padarias não podem acreditar que daqui a uma semana tudo vai voltar ao normal, né? Porque quanto mais a gente demora, mais difícil será a nossa retomada, né? Então eu encaro esse momento como um grande desafio, maior que eu já vivi na minha vida de planificação, e ao mesmo tempo eu não tenho dúvida nenhuma que é um momento de maior oportunidade. Eu só preciso encontrar essa oportunidade. Legal. Você falou de tomar decisões, né? E isso realmente é muito importante num momento como esse. Como empresário, qual foi a decisão mais importante que você precisou tomar nesse início de isolamento social para em que a sua padaria passou a abrir só o balcão, né? Sim. Para que você continuasse funcionando e, como você falou, melhorar essa produtividade? Temos hoje, Luiz, aqui nas 3 padarias, no total, até 3 semanas atrás, nós tínhamos 200 funcionários operando as 3 lojas, né? Só que uma padaria tradicional como a nossa hoje no Brasil, que tem restaurante, tem café da manhã, almoço, janta, pizza, buffet de sopa,
nós temos um serviço que demanda muita mão de obra, né? E a folha de pagamentos hoje, para a padaria, ela é um custo fixo. Ela é um custo fixo. Porque nós não temos uma contratação esporádica, como, por exemplo, quem trabalha em shopping center trabalha muito mais no final do ano, no Natal, e aí contrata funcionários temporários, depois trabalha com quadro mais enxuto. Não. A padaria tem uma estrutura hoje que durante o ano inteiro nós temos mais ou menos o mesmo quadro de funcionários. E quando nós nos deparamos com essa situação, né, só que eu falo que nós não fomos pegos de forma... nós não fomos pegos de calça curta, como, por exemplo, os países da Europa, né? Eu já tinha feito uma live 1 mês e meio atrás falando sobre os impactos do coronavírus e eu já tinha antecipado algumas decisões. Quando eu percebi que a quarentena chegaria e muito mais rapidamente, eu já tinha um plano traçado com algumas ações que eu teria que tomar. São decisões difíceis? São decisões, sim, porque envolvem outras pessoas. Então, para você ter ideia, né, logo no início da quarentena, eu já sabia que a quarentena não duraria 15 dias, como, né, muitos falavam, muitos colegas da panificação. Então, eu vejo que houve uma perda de tempo nesse sentido. Eu tive que demitir, Luiz, no início, 35 funcionários que estavam em experiência, né, ou funcionários terceirizados. Então, eu fiz essas demissões porque eu já sabia que essa situação se estenderia por alguns meses. Então, o que a gente tem que fazer, Luiz, no momento que o nosso faturamento cai bruscamente? A gente tem que tomar cuidado com um tipo de conta, que são as despesas fixas. Então, a folha de pagamento é o maior custo hoje da panificação, né? O maior custo hoje de uma padaria está na sua folha de pagamentos. Então, o maior impacto, né, para nós é manter essa folha de pagamento. E aí nós temos alguns desafios. Por quê, Luiz? Eu fiz a demissão de 35 pessoas que estavam começando no período de experiência. Mas os outros meus funcionários, todos eles, se eu demitir mais 50, mais 60, nós temos um setor, você conhece bem, que nós temos uma mão de obra muito específica. Nós não temos uma facilidade, eu não contrato qualquer um para fazer pão, eu não contrato qualquer um para fazer uma confeitaria, para trabalhar na chapa, para trabalhar no atendimento de restaurante. Então, existe os panificadores, né, que conversam comigo sempre reclamam que não tem mão de obra. E aí, nesse momento, a gente demitir essas pessoas tem um custo muito maior na retomada, né? Mas não tomar essa decisão, Luiz, faz com que a gente tenha que ficar, como eu aqui, de portas fechadas. Eu vou mostrar meu restaurante como é que está aqui para você, ó, só para você ter uma ideia, né? Eu até acendi a luz para fazer a gravação aqui, mas na verdade são 117 lugares, né? Temos que estar fechados, isolados da quarentena, mas que ele tem um custo. Esse fechamento aqui fez com que eu colocasse em casa mais de 120 pessoas. Então, eu tenho 120 funcionários hoje em casa, né, esperando que tudo volte ao normal. E eu sei que não vai voltar ao normal tão cedo. Então, o meu papel como gestor é preservar o máximo de pessoas que eu conseguir. Então, a demissão, ela é algo que ela vai nos trazer grandes prejuízos no longo prazo. Ter pessoas muito boas. O governo está agindo para que nós não façamos muitas demissões. Eu acho muito válido o governo. Mas eu penso, Luiz, que inevitavelmente muitas demissões ocorrerão no nosso setor, muitas mesmo, né? O meu trabalho tem sido preservar ao máximo. Então, toda a minha equipe, né, eu já cuidei de deixar de férias. Nós ganhamos 1 mês com isso. O governo veio com algumas medidas de proteção ao trabalho, emprego. Isso pode nos favorecer e a gente pode manter essas equipes por mais tempo, né? Mas a decisão mais difícil, Luiz, que eu penso foi, e a mais acertada, foi inicialmente diminuir o custo com a folha de pagamento daqueles funcionários que estavam no período de experiência. Então, essa decisão, hoje, panificadores, né, do Brasil inteiro me ligam: Everton, estou fazendo isso, estou demitindo, e estava porque eu estou vendo que não vai voltar. E quando a gente sabe, Luiz, exatamente o que vai acontecer, a gente tem que se preparar para aquilo, né? Nossa retomada depende disso. Então, a gente precisa preservar, na minha visão, preservar aquelas pessoas que são essenciais, né?
mesmo que o negócio feche as portas, porque na hora da retomada, todos nós juntos, a gente vai reerguer de novo e vai ser muito rápido. Então, hoje o meu cuidado está nesse sentido, sabe? De tomar essas decisões com muita rapidez para não perder o caixa, né? Porque o que acontece, Luiz? Uma empresa qualquer, não só uma padaria, ela não vai à falência porque ela está dando prejuízo. Dificilmente uma empresa ela fecha as portas porque ela estava dando prejuízo apenas por si só. Agora, uma empresa sem caixa, ela fecha muito rápido, né? Se a empresa se não entra nada, rapidamente ela vai fechar. Então, eu tenho 70% dos meus funcionários hoje em casa, porque não tem serviço para eles. Então, o desafio é manter essas pessoas. Quanto mais eu conseguir, melhor. E como foi para as suas padarias, para os seus negócios, essa mudança estratégica para se adaptar a essa nova forma de atendimento? Como que suas empresas sofreram e superaram esse problema? Legal, Luiz, boa pergunta. O desafio, assim, Luiz, tem sido no início, né? Você está vendo de fundo os meus funcionários trabalhando com máscaras, né? Então, inicialmente, assim, são pessoas que estão no campo de batalha. Nós somos um serviço essencial porque nós vendemos alimentos, né? Então tem uma dupla questão, tem a questão da segurança das pessoas que estão trabalhando com a gente, né? Então muitos deles com medo por morarem com pessoas idosas, com avós, com pais mais velhos, né? Chegaram em mim e falaram: Everton, não vai dar para eu continuar, me ajuda, me dê férias, eu fico em casa, por mais que meu setor ainda esteja rodando. Então esse foi um desafio inicial. Segundo desafio foi afastar as pessoas que estão no grupo de risco. Então, e aí, Luiz, eu penso que esse vírus ele tem essa particularidade, né, de colocar num grupo de maior risco, de muito maior risco, as pessoas mais velhas ou pessoas que tenham doenças, né, pré-existentes, assim. E nós estamos tirando de campo as pessoas mais experientes, as pessoas com maior capacidade de resiliência, pessoas que já passaram por grandes situações, por problemas, donos de padaria, com muita experiência. Essas pessoas estão saindo de campo por questão de segurança, né? O que é muito correto. Isso nos mostrou um outro lado, de que nós precisamos treinar melhor os nossos novatos, vamos chamar assim, as pessoas mais novas, com menos experiência. Então, sim, nós tivemos que fazer um ajuste nesse sentido, de deixarmos as pessoas que não fazem parte do grupo de risco e orientá-las no sentido de limpeza de mãos a todo momento, álcool em gel, limpeza de bancada, do setor. Então, a gente teve que se adaptar nesse sentido. E o treinamento para lidar, Luiz, hoje com uma nova clientela. É uma clientela que olha para nós aqui na padaria e ela pensa: nossa, ele está o dia inteiro na padaria, então ele pode ter o vírus, né? Então, Justamente, nós sofremos, né? Desculpa te interromper, Imagina. mas essa seria a minha próxima pergunta, né? Vocês tiveram algum treinamento especial para os funcionários para lidar com porque assim, a padaria ela já tem todo um procedimento de higiene que provavelmente não, com certeza as suas padarias têm um treinamento específico em relação a isso. Mas agora a gente está num momento especial em que essa higiene precisa ser reforçada, redobrada e tudo mais. Teve algum treinamento especial nesse sentido? Luiz, nós fizemos muito treinamento, sim, né, de orientação dessas pessoas, porque a todo momento, Luiz, como é uma coisa muito nova, o próprio Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, eles vêm todos os dias mudando algumas regras, né? Algumas orientações. Então, por exemplo, o uso de máscaras, ele não era, por exemplo, não era passado para nós que nós teríamos essa obrigatoriedade de usarmos máscaras. Só que com o passar dos dias, os clientes mesmo, gente, vocês precisam de máscara para atender, muito perigoso estar no caixa, pode vir alguém tossir, espirrar, e de fato eles têm razão, né? Só que aí a gente entra num outro problema, não tem máscara, não tem equipamento de EPI para vender mais, né? Então, estamos fazendo como todo mundo, máscara de pano,
comprando máscara na internet, esperando 30, 40 dias. Mas assim, o treinamento, Luiz, ele é constante. A cada dia, a cada nova diretriz, a cada live que o ministro da Saúde do Brasil faz, a gente fica muito atento e a gente já repassa isso para as equipes. Hoje mesmo, o meu gerente, ele foi num supermercado aqui no Atacado, em Jundiaí, ele falou, nossa, Everton, eu fiquei impressionado, tem muita coisa que a gente pode melhorar. Na entrada do Atacado, fica um segurança com um termômetro, aferindo a temperatura das pessoas que entram, né? Então, isso eu não tinha visto ainda. Então, são empresas que estão à frente. E a gente precisa tomar essas medidas, Luiz. Por quê? Porque o fato de estarmos abertos já é uma grande coisa para nós. Então, a gente precisa fazer valer isso. A confiança das pessoas, da sociedade, né? E para que os funcionários trabalhem em segurança. Então, essas medidas, elas vão mudando. Todos os dias a gente está vendo coisas novas e a gente traz para o nosso dia a dia também, para que a gente melhore nesse sentido. Estamos todos aprendendo, né? Sim. Agora, vamos falar de negócios, né? Você, obviamente, mudou o sistema da sua padaria para entrega em balcão, né? Mas, além disso, você já trabalhava com delivery antes dessa crise? Ou passou a trabalhar agora? Como que era o delivery para você? Trabalhava com delivery, sim, né, nos aplicativos aí mais conhecidos. Eu já via um crescimento nesse sentido. Depois, né, logo após o início da quarentena, se intensificou, tá, a procura de clientes. Só que com o passar dos dias, né, nós estamos agora na terceira semana, né, de quarentena aqui em Jundiaí. Então, o fluxo de pedidos nos delivery diminuiu. Ele diminuiu em relação àquela intensidade inicial. Para você ter ideia, nós aumentamos em mais ou menos 60%, né, nas vendas de delivery logo no início da quarentena. Hoje, na terceira semana, nós estamos acompanhando uma queda de mais ou menos uns 10, 15% em relação a esse início. Isso demonstra, né, no meu entendimento, que as pessoas elas começam a poupar agora recursos e elas não estão mais agora vou só ficar vivendo de delivery, né, em casa. Elas estão mesmo indo ao supermercado e fazendo, né, a sua refeição, a sua alimentação, preparando dentro de casa para ficar mais barato, né? Imaginando que no futuro ela possa ter uma redução de salário em casa, os consumidores em geral, ou até perder o emprego. Então, eu vejo as pessoas pensando nesse sentido. O delivery, pelos planificadores que eu converso, né? São muitos, eu vejo que ele parou de crescer, tá? E ele deu uma estacionada e deu uma leve queda nos últimos dias, nos últimos 5 dias. Então, eu penso que, assim, sobre o delivery, eu já trabalhava e agora eu fico feliz, Luiz. Uma situação que me deixa feliz no meio dessa crise toda é que as padarias entraram no mundo digital agora com muita força. Elas foram obrigadas a entrar e não dá para a gente desconsiderar esse trabalho externo, porque é o que pode nos manter daqui para frente. Então, trabalhar no delivery com todo o nosso cardápio, uma ação que nós fizemos aqui que foi muito positiva, foi quando eu postei no Instagram das padarias um trabalho em condomínios. Então, para que nós vendêssemos os nossos produtos em vários condomínios, porque os clientes estão cada vez com mais receio de saírem de casa, de entrar numa padaria, no estabelecimento comercial, com medo da contaminação. Então, nós precisamos ir até o cliente, né, no meu ponto de vista. Então, o delivery é uma ferramenta, a entrega em condomínios é outra ferramenta. Nós temos hoje, amanhã eu começo a fazer aqui nessa padaria, no estacionamento, não sei se eu consigo mostrar para você. Aqui na entrada, ó, é tudo de vidro, né? Então, o que eu vou fazer logo nessas vagas aqui, ó, que estão pintadas ali? Eu vou fazer um corredor de drive-thru. Então, eu vou ter um funcionário atendendo lá fora, porque já é uma demanda que eu venho sentindo de clientes que chegam na porta, buzinam e falam, me atende aqui no carro, porque eu não quero entrar, né? Então, há uma semana atrás, 2 mais ou menos, eu fui passei na frente de um McDonald's e eu vi a fila dobrando o quarteirão. Então, o drive-thru é um serviço que as pessoas não têm medo hoje de utilizar. E se nós tivermos espaço,
vale a pena também investir. Então, Luiz, tudo isso trouxe para nós uma nova dinâmica. E a gente vai ter que hoje trabalhar com clientes que antes nós não atendíamos, né? Atender o cliente num outro momento de compra e melhorando a vida dele também, né? Everton, continuando nesse assunto do delivery, a gente tem acompanhado as notícias e a gente vê que, mesmo com a situação melhorando depois, né, ainda há de piorar, mas vai melhorar depois se tudo der certo, mesmo com essa melhora, o nosso modo de vida vai mudar, né? Você acha que essa entrada das padarias no mundo do delivery, no mundo do digital mesmo, né, e do atendimento remoto, é benéfico para esse novo estilo de vida que a gente tá para experienciar? Acho que é muito benéfico, Luiz. Inevitavelmente isso aconteceria, só que demoraria mais tempo. Agora as padarias entraram com muita força. A padaria é um setor muito dinâmico, você sabe muito bem. Nós trabalhamos com muitos tipos de gastronomia. Trabalhamos com panificação, confeitaria, gastronomia, cozinha. Tem padaria que tem cozinha mediterrânea, comida japonesa. Então, nós temos uma vasta oferta de serviços de gastronomia, de food service, de alimentação fora do lar. Mas até então, muitas padarias com uma estrutura muito grande se limitavam a atender apenas o cliente na loja, né? Eu penso que essa dinâmica ela vai mudar completamente, porque a gente falava assim, bom, quem é mais velho não tem o costume de usar um aplicativo. Agora todos eles estão usando aplicativos e todos eles sabem utilizar essa ferramenta. Então, não tem mais a opção. Eu quero atender meu cliente somente aqui. Depois, como você falou, quando tudo voltar ao normal, as pessoas vão estar muito mais conectadas, mas muito mais conectadas, e elas vão demandar muito mais esse tipo de serviço. Então, Luiz, aí entra uma questão que a gente precisa aprender a trabalhar na panificação. Existe uma forte tendência ao preço do produto que é entregue na casa do cliente, ele tem que ser mais barato que o preço daqui, que é vendido na loja. Então, essa tendência, ela deve também fazer parte do dia a dia da panificação. Eu enxergo assim, tá? Eu penso que o cliente, é uma conveniência para o cliente hoje estar na casa dele. Ele ganha tempo, né? Hoje, assim, passando toda essa situação do vírus, né? Mas ele também aprendeu que sair de casa tem um custo, né? Então, estar dentro de casa hoje, ser atendido por todas as padarias da cidade, do bairro, é maravilhoso para o cliente, né? Então, eu penso que é benéfico para a panificação, sim, e a gente precisa aprender a trabalhar com esse sistema novo, com esse serviço novo. E agora, falando um pouquinho mais de presente, menos de futuro, né? Na verdade, um pouquinho de futuro mesmo. A gente está passando por uma crise, mas a gente ainda não atingiu o olho do furacão, né? Infelizmente, a gente sabe que a gente ainda não passou pelo pior. Você tem algum plano para esse pior, essa piora de cenário antes de começar a melhorar? Sim, Luiz, muito importante essa pergunta. Eu acho que o planejamento é tudo que a gente precisa agora. A gente precisa, Luiz, o seguinte, não só panificador, né, todas as empresas, mas nós precisamos entender que nós temos que aceitar, Luiz, a nossa realidade hoje. Não adianta eu ficar falando que a gente deveria estar todo mundo na rua. O que eu penso não vai mudar a situação hoje da saúde no Brasil, no mundo. Então, baseado no que eu tenho hoje e no que depende de mim, eu tenho que fazer meu planejamento. Eu não posso me planejar baseado naquilo que eu gostaria que acontecesse, né? Então, baseado hoje num faturamento de 30% do que eu tinha, eu posso, com esses 30%, fazer com que as minhas empresas deem lucro, para que elas sobrevivam por mais um ano, se ficar assim daqui a um ano. Deus quiser, vai melhorar antes disso. Mas se a gente ficar assim por mais um ano, né, eu vou ficar um ano me lamentando, um ano perdendo noite de sono, reclamando? Não. O meu trabalho como gestor é estruturar a minha empresa, a minha nova realidade. Então, o meu planejamento aqui tem sido em cima disso. Então, hoje, o meu trabalho maior tem sido recalcular, reconstruir o meu modelo de negócio, porque eu não sei qual é a sua opinião, Luiz, mas acredito que, mesmo que seja liberado,
que o comércio, o restaurante volte daqui a um mês, 2 meses, as pessoas não virão como elas vinham antes. Especialmente, né, idosos, pessoas com doenças e tal, não será como antes tão cedo. Então, isso é o que nós temos. Eu acho que é uma grande ilusão a gente ficar assim, mas vamos descobrir alguma coisa, um remédio, uma vacina. Se Deus quiser que aconteça, mas eu penso que essa epidemia só vai acabar quando nós tivermos a vacina. Né? Essa vacina é um ano e meio para acontecer. Né? Então, enquanto isso, a gente vai lidar com esse salão vazio. E aí não é chorar, é agradecer a Deus por estarmos com as portas abertas. Então, o meu trabalho é organizar nossa empresa para que ela possa atender esse cliente sem causar mal, sem causar um ambiente que possa trazer contaminação para os funcionários e para os clientes. Entender que não é assim, não vai passar daqui a 15 dias. E não tem problema nenhum, Luiz. E não é problema. A gente resolve. A gente vai... Agora, não é porque eu estou faturando 30% que eu vou ficar fechando no prejuízo. Isso não pode acontecer. Eu vou faturar 30% e vou fazer com que as despesas se encaixem nesses 30%. Aí entra a renegociação de aluguel, aí entra a renegociação de salários, de tudo, né? Economia com energia. Eu vejo as pessoas hoje muito mais conscientes. Funcionários falam para mim, Everton, vamos economizar aqui, vamos desligar aquilo, isso aqui fica muito tempo ligado. Então, uma consciência que antes eu não enxergava, né? Então, eu penso que, nesse sentido, essa reorganização do modelo de negócio vai trazer para a gente uma grande vantagem lá na frente. Porque, Luiz, o setor de alimentação ele vai se recuperar mais rápido que os outros. Então, meu planejamento é nesse sentido, de reestruturar o meu modelo de negócio. Certo. E a gente está na Semana da Páscoa, né? A Semana da Páscoa já é conhecida como o segundo período de maior lucratividade no setor alimentício do Brasil, né? Perde só para o Natal. E está quase chegando lá também, né? Estava, né? Quase chegando lá. Tem algum plano para cobrir esse período ou a gente vai passar reto por essa Páscoa, infelizmente? Sendo realista, no meu ponto de vista, nós passaremos reto por essa Páscoa. Só que nós temos duas opções, no meu ponto de vista. A gente pode passar reto sozinho, ou a gente pode passar reto e tentar ajudar outras pessoas. Como ajudar, né? Hoje mesmo eu tive uma reunião aqui na padaria, onde eu conversei com uma pessoa que faz ovos de Páscoa. E ele, assim, numa situação muito difícil, porque não tem venda, não tem loja mais aberta, né? E ele fabrica aqui na cidade. Então, eu nunca terceirizei esse tipo de trabalho. Eu tenho tudo para fazer aqui. Esse ano eu vou terceirizar, porque eu enxerguei ali que eu preciso fazer a minha parte. Né? Eu não posso, se eu puder ajudar essas pessoas, então, quem tem padaria, se possível, compre de quem faz ovo de Páscoa e vende para fora. Você conhece alguém no seu bairro? Fala, olha, vende aqui na minha padaria, vamos usar nosso espaço. Eu acho que é um momento de ajuda mútua, sabe, Luiz? Porque se eu ficar reclamando que o meu movimento caiu 70%, eu estou deixando de olhar para aquele dono de restaurante de shopping que perdeu 100%. Para aquele dono de loja lá no centro de São Paulo que fechou as portas, não sabe nem quando vai reabrir. Para quem vende ovo de Páscoa, comprou já, parcelou em 6 vezes no cartão a compra de chocolate e não tem para quem vender. Então, a gente não pode fechar os olhos para isso, Luiz. Eu penso que é um momento de muita união. E o que nós pudermos fazer, a nossa parte, a gente tem que fazer. Então, hoje mesmo eu fechei uma compra de ovos de Páscoa, porque eu sei que ele, né, não iria vender. Então, eu vou colocar nas 3 padarias e com fé em Deus a gente vai vender. E assim a gente consegue, né, mudar também esse nosso perfil de compras. Muita coisa vai mudar para melhor, sabe, Luiz? Então, se a gente puder ajudar outras pessoas, outros pequenos como nós, eu acho que isso sim é fazer a diferença. Nossa. Isso é fazer a diferença na Páscoa. Eu tô me segurando aqui para não me emocionar, porque o que você fez agora foi maravilhoso. Obrigado. Obrigado. Bom, voltando aqui para a linha de raciocínio. Você
você está enfrentando alguma dificuldade com abastecimento? Tem algum insumo da sua padaria que está em falta? Luiz, olha, por enquanto não, tá? Só que eu já tenho encontrado um aumento de preços, né? Eu já tenho me deparado com aumento de preço de muitos insumos. Para nós, farinha, leite, ovos, açúcar, né? Produtos de cesta básica, eles têm subido muito. Então, isso me preocupa. Por que que o preço subiu, Luiz? Se a demanda está baixa, né? Está pequena. O preço subiu porque existe uma menor produção, né? Então, eu penso que sim, pode faltar algumas coisas, alguns insumos importantes. Eu ainda não senti aqui na ponta, tá? Mas esse aumento de preço me deixa, me faz com que eu tenha que fazer um planejamento nesse sentido também, para não faltar. Tá, e você, então, ainda não repassou esse aumento para os clientes? Não, inclusive, Luiz, me perguntaram em um dos grupos que eu atuo o que eu achava sobre fazer promoção nesse sentido para atrair clientes para a padaria, né? Eu falei, olha, se for para fazer promoção para atrair clientes, do meu ponto de vista, eu penso que não é legal fazer isso. Se você quiser baixar o preço para ajudar a sociedade de alguma forma, eu acho que aí sim vale a pena, porque a gente vai estar ajudando o coletivo. É um momento que a gente não pode pensar só na gente. Então, abaixar o preço para trazer mais clientes, isso não vai acontecer, nem vai acontecer. Então, agora, abaixar o preço, falando, olha, a farinha aumentou, o custo do meu pão francês aumentou, mas é o seguinte também, minha despesa está menor, eu reduzi o aluguel, reduzi mão de obra, então eu vou reduzir o preço do pão para que as pessoas possam continuar consumindo, né, ou consumindo mais. Eu penso que nesse sentido, sim. Então, eu não fiz nenhuma mudança de preço, não aumentei, né, nada, e não vou aumentar. Eu vou manter o preço que eu tenho, né? E se fizer alguma redução, vai ser nesse sentido. Se o negócio piorar muito, Luiz, eu penso que a gente sim vai ter que fazer uma redução até para ajudar a sociedade. Certo. E você falou de fazer promoção no sentido de ajudar as pessoas, né? Outro dia eu conversei com uma moça que mora na Itália, Mariana Costa, e ela falou que as pizzarias lá na Itália, as pizzarias são um pouquinho mais relevantes que as padarias, né? E pizzarias estariam não fazendo promoções para o cliente, mas estariam promovendo ações de solidariedade, do tipo, a cada 10 pizzas que eu vendo, eu dou uma para o hospital, para alimentar o pessoal que está trabalhando nos hospitais. Existe alguma ideia em relação a isso? Isso é o que eu, né, estou procurando fazer aqui também. Tem algumas ações nesse sentido. Como eu tenho muitas famílias, como eu falei, muitos funcionários, né, preocupados com essa situação toda, o que eu tenho falado para eles, falado, pessoal, não vai faltar nada. A gente tem tudo aqui, tem máquina, tem pessoas para fazerem. Vem aqui, a gente faz comida junto, ninguém vai passar fome não. E eu penso que para a sociedade, Luiz, esse tem que ser o nosso recado também, né? A gente não pode esperar do governo, não podemos esperar do governo. Nós temos a nossa responsabilidade. Os clientes nos ajudaram por todo momento, por toda a minha vida profissional. Muitas pessoas sempre me ajudaram. Os clientes são responsáveis, né, pela manutenção de qualquer empresa. Só que nesse momento todos precisam se ajudar, né? Então, o que a gente puder fazer em relação às sobras, infelizmente, muitas instituições elas têm perdido doações, então estão com dificuldades para manutenção. Instituições que cuidam de idosos, de crianças com câncer, crianças carentes, órfãos, e elas não recebem mais doações. Então, eu tenho recebido pedidos recordes, assim como eu nunca vi, de instituições precisando de alimentos. E nesse sentido, as nossas sobras de alimentos aqui, a gente tem doado tudo, porque eu vejo que isso pode aumentar, sabe, Luiz? E qual que é o nosso papel? É estimular isso. E como eu tenho os meus canais de comunicação, eu quero fazer um trabalho nesse sentido, para que as padarias também façam parte dessa reconstrução, né, da sociedade, da reconstrução do Brasil. Então, o que a gente puder fazer nesse sentido, né, eu acho que sim, esse é o nosso papel nessa guerra, esse deve ser o nosso papel. Você falou bastante, muito bem, dessa questão das instituições e tudo mais, mas eu prestei um pouquinho mais de atenção
no começo da sua fala, que me chamou muita atenção, que é a gente tem falado muito, né, das pessoas da linha de frente, né? E a gente sempre lembra dos profissionais que trabalham em hospitais, tudo mais, e é óbvio que eles são a principal linha de frente, mas a gente meio que esquece que padarias e comércios locais também têm a sua linha de frente, né, que são os funcionários e tudo mais. E a gente acaba esquecendo de humanizar essas pessoas também, né? E eu achei muito legal o que você falou dessa coisa de a gente tem as coisas, não está faltando nada, a gente vai, né, ninguém vai passar fome aqui. Mas é legal a gente fazer um apelo também pro pessoal que está dentro de casa, né, que são os clientes, e para esse pessoal lembrar das padarias também, né, que são pessoas do seu bairro, né, são pessoas que são seus vizinhos, moram perto de você e que você não quer que essas pessoas também percam seus empregos e que seus familiares passem dificuldades, né? Então, seria interessante que o público soubesse que ir, não necessariamente ir para a padaria, mas comprar da padaria é um ato de solidariedade também, né? Sim, sim. Exatamente, Luiz. Nesse sentido, eu penso como você falou. A gente tem que olhar para todos agora. Todos estamos no mesmo barco, né? Então, há poucos dias eu tentei fazer uma ação junto a dois grupos de panificação. Muitas pessoas quiseram participar comigo, mas não foi tão para frente. Então, eu não desanimo por isso, mas eu vou continuar. Eu quero que as padarias têm um potencial muito grande, sabe, Luiz, sabe, a gente está aberto ainda, a gente está fabricando produto, nós estamos vendendo alimento para a população. Independente do prejuízo, Luiz, que nós tomamos, não fomos nós, foi o mundo inteiro. Independente desse prejuízo, o que eu propus? Eu falei, gente, vamos nos unir, eu sei que a situação está difícil, a gente faz uma ajuda financeira em valores de R$ 1.000, por exemplo, por padaria, R$ 500, eu não posso, eu dou 300, para a gente comprar respirador, para a gente comprar EPI, para a gente comprar alguma coisa, né, para cidades menores, que não tem hospital, que não tem nada. Eu acho que, Luiz, é um momento de muita união. A gente vai lembrar desse ano pelos próximos 40, 50, 100 anos. Então, o que a gente vai ter feito, né? Nós somos um setor que nós somos unidos, sim. As padarias poderiam se mobilizar, eu penso, para fazerem a sua parte. E falar, olha, nós naquela guerra que nós passamos lá atrás, nós ajudamos, nós nos unimos, a situação estava difícil, sim, estava muito difícil. Mas eu fui lá e mesmo assim eu ajudei, eu fiz a minha parte. Porque isso volta para a gente, né, Luiz? A sociedade toda está perdendo com isso. Então, eu penso que é hora de pensarmos 100% no coletivo. Como eu falei que a gente pode reduzir nossa estrutura e mesmo assim ainda conseguir ter resultado, o resultado hoje, eu não vejo outra coisa a fazer com o resultado que eu vou ter aqui de ajudar as pessoas, em todos os sentidos, sabe? Então, eu fico orgulhoso quando saio de casa, como você falou. Eu falo para os meus filhos, tá todo mundo em casa no condomínio que eu moro. Eu falo, vou lá para a guerra, eu vou lá fazer a minha parte, né? E um dia a gente vai lembrar desse momento. Então, vamos fazer o que tem que ser feito. Não, nesse momento, Luiz, visar lucro, visar ganhar, não. É visar o contribuir. O que eu posso fazer? Se eu tivesse estudado medicina, se eu tivesse estudado enfermagem, eu tenho isso dentro de mim. Eu estaria lá no hospital agora, ajudando. Mas, infelizmente, eu não tenho esse conhecimento. Mas eu acho que é o momento desse tipo de união. Isso fortalece o setor de panificação. Então, eu penso que a panificação, sim, deve fazer isso, Luiz. E aí, tendo feito a sua parte, aí a gente fala para o nosso bairro, pessoal, vamos ajudar os comércios vizinhos, vamos ajudar o comércio local, os pequenos, né? Não esquecendo, Luiz, que às vezes a gente olha e fala, eu sou um pequeno, sim, mas tem muitos menores que a gente que precisam ser ajudados antes, né? Então, eu acho que isso sim seria de bom grado, sabe? Sim. Everton, muito obrigado pela nossa conversa. A gente sabe que você está Eu que trabalhando, então agradeço. obrigado pelo seu tempo, né, pela sua Imagina. disponibilidade. Eu queria saber, para finalizar essa entrevista, eu queria saber se você tem alguma mensagem que você queira transmitir para o nosso público e, obviamente, faz parte do nosso público também,
para os panificadores em geral, nessa situação de crise, se você tem alguma mensagem para eles. Legal, Luiz. Muito bom ter essa oportunidade. Eu que agradeço o convite. Estou à disposição de vocês do Padacon. Admiro e respeito demais o trabalho de vocês e sou fã. Sempre vou estar aqui, sempre que me convidarem. Se eu puder dar uma mensagem hoje para a panificação, Luiz, no meu ponto de vista, eu trabalho com muitos panificadores, desde a época do meu pai, a geração do meu pai, a minha geração. Eu sei que panificadores são pessoas de muita fé, né? Hoje nós vivemos um momento em que é difícil achar, mas ter esperança. Eu vejo muita gente desanimada, sabe, Luiz? E eu acho que desânimo é a pior coisa que um panificador, um empreendedor hoje pode viver. Então, nesse sentido, eu penso que a gente deve alimentar mais do que nunca a nossa fé, que é o alicerce de qualquer esperança. Então, se a gente tiver um bom alicerce, com certeza a nossa esperança ela vai se concretizar. E a gente tem que acreditar que tudo isso vai passar muito rapidamente. Eu vejo que muita gente, e eu tenho falado sobre isso, e às vezes as pessoas questionam, então, Everton, você acha que é um castigo de Deus, tudo isso que a gente está passando e tal? Não penso que é um castigo de Deus, não penso nisso. Sabe por quê, Luiz? Eu vou falar o que eu acredito, independente da fé de cada um, mas eu acho que eu vou falar aquilo que eu acredito, tá? Eu penso que Deus não é um Deus castigador, raivoso, irado, que ele vai chegar e vai... Agora eu vou matar meio mundo, agora eu vou dar um vírus para vocês. Não nesse sentido. Mas eu acredito sim que nesse mundo que ele criou, ele intervém, ele interfere, sim. Ele não ligou um botãozinho lá e falou, roda aí o mundo, ó, o que vocês fizerem tá feito. Não. Eu creio em Deus, eu creio que ele atua e ele interfere sim no nosso dia a dia. Só que ele, como um pai que é bondoso e misericordioso, Deus é amor, né? Então eu penso, Luiz, que por esse motivo, por amor a nós, ele permitiu que nós passássemos por isso. Ele permitiu. Se ele permitiu, é porque ele nos ama. Então, se ele permitiu que nós passássemos por isso agora, é para o nosso bem, somente para o nosso bem. Então, isso conforta e acalma o meu coração, porque eu sei que eu tinha que passar por isso. Então, isso me dá muita força, sabe? Muita força para eu tomar as decisões difíceis que eu tenho que tomar. Isso me respalda em muita coisa, isso me dá a certeza, a garantia que daqui a alguns meses nós vamos ter uma conversa de muita alegria, de muita euforia, comemorando essa passagem, né? E que o nosso setor nunca mais será o mesmo, será muito mais unido, as pessoas viverão muito melhor. É nisso que eu acredito. Então, a minha mensagem é: alimentem a fé de vocês. Tem um Deus que é muito maior que qualquer sofrimento. E quer saber? Isso não é nem sofrimento. Nós que somos panificadores, nós ainda estamos aqui trabalhando. Gente, tem pessoas que não estão podendo trabalhar. Então, nosso papel é ajudar essas pessoas. Então, o meu recado para vocês é esse. Acreditem, tenham esperança, mas sob um alicerce, que esse sim é uma rocha. E, por cima dele, a gente pode construir o que a gente quiser. Não é vírus, não é guerra, não é nada, não é uma doença que vai derrubar. Então, vamos acreditar, porque as coisas vão melhorar. E quando retomar, a gente vai estar lá também para contar a história. Esse é o meu recado. Legal, Everton. Mais uma vez, muito obrigado. E eu que agradeço, Luiz. Muita saúde para você, para sua família e para a família de todos os seus colaboradores que estão aí, de novo, na linha de frente para enfrentar essa situação. Obrigado, Luiz. Eu que agradeço. Muito obrigado pela conversa, pelo convite. E estou aqui, estou assistindo vocês, estou acompanhando as entrevistas. Parabéns, tá? Isso é muito importante para o setor. É isso que faz com que a gente tenha essa dinâmica sempre, essa atividade, essa experiência, esse aprendizado que vocês nos passam. Então é isso. Estou muito feliz por isso, por essa oportunidade. E tenho certeza que a gente vai estar aqui daqui uns meses contando vitórias sobre esse vírus e sobre essa situação econômica. Bom, pessoal, espero que a entrevista tenha sido muito edificante para vocês, que vocês tenham aprendido muito com o Everton. Bom, e aquele recadinho de sempre, se você gostou da entrevista, curte o vídeo. Quanto mais curtidas a gente receber, mais o YouTube vai tornar esse vídeo relevante e vai levar para mais pessoas.
esse vídeo, especialmente esse vídeo do Everton, gente, ele é muito importante para que os panificadores tenham informações e saibam como lidar com essa crise. Então, quanto mais panificadores souberem o que o Everton está fazendo, melhor para a panificação nacional. Então, a sua curtida é um ato de solidariedade com a panificação nacional. Além disso, se você gosta do nosso conteúdo, se inscreve no nosso canal. A gente está publicando vídeos quase que diários sobre essa crise, essa pandemia, como o setor de panificação deve se comportar nessa pandemia, informações relevantes sobre os decretos, sobre as novas condutas, né? Então, para você receber esse vídeo na hora que a gente postar, se inscreve e clica no sininho para não perder nada do que a gente está postando. E compartilha esse vídeo nas redes sociais para que as pessoas saibam o que o setor de panificação está passando nessa crise e como elas podem nos ajudar, porque, né, panificação é um negócio de bairro, né? Então, os funcionários da panificação moram no bairro, né, das pessoas. Então, para que as pessoas ajudem as pessoas mais próximas, é importante que a panificação siga forte. Então, compartilhem esse vídeo. Mais uma vez, muito obrigado à audiência de vocês e até a próxima.